A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração, meu irmão, minha irmã, que se encontra no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios capítulo 4, versículo 5 e 6. E diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer estudo, mas digo eu, uma reflexão sobre batismo nas águas ou do Espírito Santo. Muitas pessoas não se firmam, né? Não vou dizer dúvida, mas não entendem quando se fala sobre batismo. Então diz assim, né? A falta de entendimento nos halls das igrejas tem feito milhares de cristãos se enredar por todo o vento de doutrinas. E uma dessas doutrinas suposta pelos homens é a respeito do batismo. Qual é o verdadeiro batismo? Quanto batismo o cristão tem que sofrer para efetuar um cargo na igreja? Será que por água de rio, riacho? Será por imersão? Por aspersão? Afinal, qual o batismo que regenera? Vamos entender tudo isso à luz da Bíblia. Em apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando Paulo escreveu dizendo aos irmãos de Éfeso que só há um batismo, é preciso buscar entender o porquê dessa afirmação. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era sombras do real batismo que se define em Jesus Cristo. João batizou com água, mas o próprio João diz que viria um superior a ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Porque Jesus foi batizado. Ele tinha pecado? Não. O Senhor Jesus é o Cordeiro perfeito. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então o admitiu. Porque ele permitiu ser batizado por João, sendo ele mais poderoso que o mesmo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele permitiu. Ele, sendo judeu, tinha que cumprir tudo o que a justiça determinava. Se você prestar atenção, né, você verá o Senhor celebrando a Páscoa, uma festa dos judeus. Ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido, como convinha toda a justiça. Mas ele mesmo não batizou ninguém. João capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que eram os discípulos que batizavam e não ele, seria uma contradição, entanto, o mais poderoso que João batizando nas águas. Não, o mais poderoso veio para batizar com o Espírito Santo. Batismo esse que seria estabelecido após a sua ascensão. Nas próprias palavras do justo, João capítulo 6, versículo 37 ao 39, no último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, fica bem esclarecido que o batismo que proporcionara João durou até a morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, após ter recebido a revelação da graça de Deus, ele diz aos irmãos da igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 ao 17, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O batismo nas águas não é necessário para a salvação nesse novo pacto. Ou seja, após a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o que vigora é o batismo com o Espírito Santo, nessa linha de pensamento para aqueles que creem na graça. O Senhor ensinou, e está escrito que João batizou com água, mas veio um que é mais poderoso que ele. E agora, nessa nova aliança, batiza com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, que disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem. Então fica claro que o processo de restauração não provém da água, e sim do Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro, assim como os da circuncisão, não entenderam esse processo. O mesmo ocorre em várias denominações hoje. Veja esse relato de Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Em outras palavras, Pedro indaga. Como pode esses gentios que não desceram às águas serem todos batizados com o Espírito Santo? Então, logo em seguida, quando Pedro vai a Jerusalém, ele falando com os outros discípulos, logo ele medita nas palavras do apóstolo João, Atos capítulo 11, versículo 15 ao 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A conjugação do verbo batizar, a Bíblia diz que João batizou, verbo passado. Pedro começou a entender a verdade em Cristo. Então ele diz agora em Atos capítulo 11, versículo 17 ao 18, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Agora vem a minha pergunta, o arrependimento para a vida aos gentios foi concedido por qual batismo? Obviamente pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, Efésios capítulo 1, versículo 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Só o Espírito regenera. O apóstolo Paulo relata isso na sua epístola a Tito. Tito capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele mesmo derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim que,
Justificados por graça, nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O apóstolo João fora designado por Deus para endireitar os caminhos tortuosos de Israel. Era necessário de uma justificação. João usou as águas do Rio Jordão. Essa ação não fora estabelecida por Deus literariamente. Mas como ele era judeu e era costume da época entre os religiosos lavar pés, jarros, mãos como símbolo de pureza, então o apóstolo João, nada mais que justo, se banhar no Rio Jordão como meio de justificação. O batismo de João era a sombra do real batismo que veio por Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Obras mortas. E da fé em Deus, e o ensino de batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Os batismos entre o povo judeu existiu vários. O batismo de prosélito, o batismo de João. As abluções são base de arrependimento de obras mortas. O Senhor é o fiador de uma perfeita aliança, estamos na graça. Graças a Deus. Só o Espírito Santo nos convence do pecado e da morte. A água lava o exterior. O pecador desce as águas sujo e sobe um pecador molhado ainda sujo. O Espírito Santo lava o interior. Uma vez que um pecador é selado pelo Espírito, aí há mudança de vida. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos irmãos das igrejas da Galácia, ele diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses sinais não provêm da água, e sim do Espírito. João disse, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Não existe mais de um batismo. Considere um só batismo. Seguindo essa linha de pensamento em Cristo, na graça de Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em apóstolo Paulo, aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, então, essa reflexão, eu não vou chamar de estudo, essa reflexão fica para o coração dos irmãos em Cristo Jesus, para meditarmos nessa palavra, né? E agradeço, né, a Deus por nós estarmos nessa comunhão através da palavra dele, eu com você aí, onde você estiver, que o Papai do Céu possa nos estar nos guardando, nos protegendo, nos abençoando com todas as bênçãos celestiais. Amém, meus irmãos? A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abba, Pai.